Prezados irmãos e amigos, é com muita alegria que me dirijo a você neste momento, e que tem participado neste final de semana falando sobre a comportagem, uma programação muito importante, muito necessária, trazendo mensagens atualizadas, mensagens para o momento em que nós estamos vivendo. E falar da comportagem é falar de um assunto assim que mexe com todos nós. É um assunto empolgante e é um assunto que fala da nossa grande responsabilidade. A parte que me cabe neste momento é falar sobre o mensageiro de esperança. Nós estamos vivendo num tempo onde a propagação de mensagens caóticas, mensagens mentirosas e caluniosas, mensagens assim, que ultimamente têm atrapalhado a vida de muita gente. Elas até receberam um nome intitulado Fake News. Nós estamos no tempo das fake news e essas fake news têm se multiplicado a cada dia devido ao acesso facilitado às mídias sociais. As fake news têm se multiplicado. Mensagens mentirosas, sendo assim mais preciso. Talvez nós não paramos para pensar nas mazelas que uma mensagem mentirosa pode causar. Mas, na verdade, até ficou muito conhecido nos dias de Alexandre, de Dário, matar o mensageiro. O que é isso? É que alguns povos da antiguidade, eles tinham um costume, assim, um tanto selvagem, que era de matar o mensageiro que transmitia a notícia do fracasso, a notícia da derrota. Então, esse mensageiro, ele era morto, talvez assim para reduzir a ira dos deuses. Prezados, quando estudamos a Bíblia, o texto que foi lido em Isaías, capítulo 52, versículo 7, acompanhem comigo o texto de Isaías 52, 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Como é bonito ver o mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. E ele diz a Sião, o seu Deus é rei. Na verdade, como é bonito. Assim como o mensageiro do fracasso, da derrota, ele era eliminado, o mensageiro que anunciava a vitória, que anunciava o sucesso na guerra, ele era aclamado. E o texto até diz como é bonito, como é brilhante, como é fantástico ver este mensageiro correndo. Na verdade, parece que ao escrever essas palavras, Isaías tinha em mente a figura daqueles mensageiros que corriam pelas montanhas, pelos campos de batalhas, correndo às cidades para levar as boas novas da guerra. Por isso que ele diz, como é bonito ver. E o impressionante é que Isaías 52, 8, ele diz assim, olha, Isaías 52 e o versículo 8. Escutem os gritos dos vigias, eles gritam de alegria, todos juntos, pois veem com os seus próprios olhos a volta do Senhor para Sião. Na verdade, quando um mensageiro percorria grandes distâncias para levar as boas notícias à cidade, frequentemente seus pés chegavam machucados, empoeirados, devido à longa viagem, devido a andarem descalços também. Prezados, na verdade, o texto é impressionante, porque ele diz assim, olha, escutem os vigias. Vigia é sinônimo de atalaia, sinônimo de mensageiro. E, na verdade, o vigia, o mensageiro, ele tinha uma grande responsabilidade,
que era de transmitir a mensagem o mais rápido possível e uma mensagem precisa, uma mensagem verdadeira. Um tempo em que o serviço postal não era como o nosso hoje, né? Talvez com uma clicada a mensagem já chega lá do outro lado do mundo. Naqueles dias o mensageiro tinha que sair correndo e tinha homens velozes, homens que corriam com muita rapidez para transmitir assim as boas novas da guerra para os seus familiares, para as suas cidades. Prezados irmãos, queridos amigos, a Pena Inspirada diz em Comportor Evangelista, a página 11, diz assim, olha o que diz a inspiração. Chegou o tempo de se fazer uma grande obra por meio dos comportores. O mundo dorme e, como atalaias, eles devem fazer soar a campainha de advertência, a fim de despertar os dormentes para o reconhecimento de seu perigo. As igrejas não conhecem o tempo de sua visitação. Muitas vezes podem melhor conhecer a verdade por meio de esforços do comportor. Os que saem em nome do Senhor são seus mensageiros para dar às multidões que estão em trevas e em erro as alegres novas da salvação por meio de Cristo, obedecendo à lei de Deus. Queridos, os comportores, eles são os atalaias da atualidade, eles são os mensageiros do tempo presente. Eles saem correndo e a muitos quilômetros, eles vão do outro lado, quem sabe da cidade, do outro lado do estado, do outro lado do país, para anunciar as boas novas através das literaturas, através da página impressa. E eles sempre são aclamados. Inclusive o texto de Isaías faz alusão a esses mensageiros dos últimos dias. Quão formosos! Como é bonito ver tal atitude! Queridos, na verdade, a comportagem, ela tem uma história muito bonita, mas chama muito a minha atenção e a nossa atenção, porque no século XII, um próspero comerciante em Lyon, França, ele era muito rico, mas tinha algo que ele não possuía, que era a paz de espírito, que era a paz com Deus, que era uma consciência tranquila para poder dormir e descansar em paz. Ele não tinha isso. E devido a essa angústia, essa aflição de alma, aflição mental, ele visitou alguns clérigos. E um deles lhe deu uma boa dica. Era Pedro Valdo, este era o nome dele. Disse: Pedro, você precisa ler a Bíblia. E devido tanta busca sem sucesso, ele aceitou essa dica. E Pedro Valdo começou a ler a Bíblia. E à medida que ele ia lendo a Bíblia, ele ia sendo restaurado, ele ia alcançando a paz, ele ia tendo o que ele não tinha antes, que era a paz de espírito. Então, ele lia, por exemplo, Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Isso era um bálsamo curativo para Pedro Valdo. E agora, devido ao sucesso, devido à paz que agora ele estava usufruindo, ele tomou uma decisão para aqueles dias um tanto estranha. Ele fez a partilha dos seus bens e a parte que ele coube, ele decidiu empregar na propagação do Evangelho. E ele tirava cópia desses textos que traziam paz à alma e agora ele distribuía. Agora ele fazia com que as pessoas também pudessem ter acesso a essas mensagens. E Pedro Valdo foi muito bem sucedido
Isso é tão claro que algumas pessoas decidiram segui-lo. E eles ficaram conhecidos como os valdenses. Prezados, na verdade, os valdenses são os reais comportores, os verdadeiros comportores. E quantos valdenses, na atualidade, quantos comportores têm levado a paz, a esperança, a alegria e, sobretudo, têm levado a palavra de Deus a lares de pessoas aflitas e pessoas angustiadas, pessoas que talvez tenham dinheiro e tenham muitas coisas materiais, mas não tenham paz de espírito. E é isso que motiva o comportor de estar dia a dia correndo para levar a palavra de Deus. Diz a inspiração em Comportor Evangelista, página 19. Vejam só o que diz. O Senhor desafia nossos jovens para trabalharem como comportores e evangelistas, para que façam de casa em casa a obra nos lugares que até agora não ouviram a verdade. Ele se dirige a nossos jovens dizendo: não sabeis que não sois de vós mesmos? Os que saírem para a obra, sob a orientação de Deus, serão maravilhosamente abençoados. Os que nesta vida fazem o melhor que podem, serão capacitados para a futura vida imortal. Queridos, Deus está desafiando a nossa juventude, desafiando a mim, desafiando a você, especialmente agora no tempo presente, tempo este que nós estamos vendo e ouvindo os últimos sinais da vinda de Cristo. E nós temos a sagrada missão dos vigias de outrora, dos atalaias de outrora, que é de sair correndo, levando a mensagem, levando a advertência, para que as pessoas venham se despertar e agora possam fazer um concerto com Deus. Ainda diz mais a inspiração, olha o que diz, uma grande e importante obra está diante de nós. O inimigo das almas percebe isso e está usando todos os meios em seu poder para levar os comportores a assumir outra modalidade de trabalho. Essa ordem de coisas deve ser alterada. Deus chama os comportores de volta à obra que lhes pertence. Ele chama voluntários que hão de empenhar todas as suas energias e esclarecimento no trabalho, ajudando onde houver oportunidade. O mestre pede que cada um faça a parte que lhe cabe, de acordo com sua habilidade. Quem aceitará o chamado? Deus está em busca de atalaias, porque o fim se aproxima. Deus está em busca de mensageiros de esperança, porque mensageiros do erro, mensageiros da mentira, mensageiros do desânimo, estão de plantão, semeando fake news. E nós precisamos estar semeando a palavra de Deus, a mensagem para o tempo presente. Queridos, pensando, ouvindo as experiências e as mensagens deste fim de semana, e veio à minha mente uma fase da minha vida que eu trabalhei vendendo plano funerário. Em outras palavras, vendendo o caixão para sepultamento dos mortos. E eu lembro que em algumas ocasiões, apesar do método de apresentar, que tinha que fazer uma grande curva para que a pessoa não percebesse qual era a minha intenção, nem o produto que eu estava vendendo. E mesmo assim, com muito cuidado, devido à longa curva para poder dizer com que eu trabalhava. E algumas pessoas, quando percebiam que eu ia falar de caixão, falar de morte, algumas pessoas se retiravam ali do ambiente. E aquilo me deixava assim um tanto desanimado. Aquilo me deixava assim um tanto triste, até porque quem quer morrer, quem quer saber de caixão,
Mas, irmãos, eu confesso que ser o mensageiro da esperança a história, o contexto, a realidade é totalmente diferente. Quantas vezes as pessoas se dirigem a nós dizendo, olha, você foi um anjo na minha vida. Quantas vezes o comportor ouve, olha, você é um enviado de Deus. Sabe, isso é muito motivador. E é isso que Deus está buscando. É isso que Deus quer, que nós saiamos propagando as verdades para o tempo presente. Inclusive, ainda fazendo alusão do texto de Isaías, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, dos versículos 13 a 15, o apóstolo Paulo diz assim, olha, como dizem as escrituras sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Como é bonito. Como é empolgante. Pense aí, toda uma vila ali, toda uma cidade, aguardando o mensageiro chegar para ter as notícias de como que estava a guerra. E eles percebiam assim, a longa distância, o mensageiro correndo. E de repente o mensageiro chegava dizendo, olha, nós fomos vitoriosos na batalha. E as pessoas ficavam maravilhadas. Queridos, os comportores fazem isso. Os comportores saem de cidade em cidade, de vilas a vilas, anunciando as boas novas da salvação. E, na verdade, no texto aqui, a palavra pregar utilizada significa anunciar, significa proclamar, significa publicar. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos fazer isso hoje. E nós devemos ter em mente que os nossos esforços não é em vão no Senhor. Com certeza, diferentemente da experiência que eu vivenciei muitas vezes, de ver as pessoas se retirando ali do auditório, porque não queriam ouvir a mensagem, quantas pessoas estão ansiosas, quantas pessoas estão esperando. E diz a palavra de Deus que a pregação, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E diz mais em Obreiros Evangélicos, página 518, 519, olha o que diz a inspiração. Ó. Os remidos hão de encontrar e reconhecer aqueles cuja atenção encaminharam ao excelso Salvador. Que alegres conversas hão de eles ter com essas pessoas? Eu era pecador, alguém dirá, sem Deus e sem esperança no mundo, e você se aproximou de mim e atraiu minha atenção para o precioso Salvador, como minha única esperança. Que alegria será quando esses remidos se encontrarem com os que se preocuparam com eles e os saudarem. Que alegria! Que alegria! Que encontro fantástico! Olha, foi através dos seus esforços. Você saiu e foi lá onde eu estava. Prezados, diante dessa afirmação, o que devemos fazer? Nós devemos sair enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém poderá trabalhar, ou poderemos parafrasear, ninguém poderá comportar. Nós temos que sair hoje, porque quantas pessoas estão sem saúde, ou quem sabe estão assim, desenganadas, cansadas dos antibióticos, e devemos sair de casa em casa.
levando as boas novas da saúde através de bons livros, livros de saúde, onde detalha de como fazer, de como preparar. Devemos fazer isso. Quantas pessoas têm dinheiro? Quantas pessoas têm tudo materialmente falando, mas não têm paz de espírito? Não tem Jesus no coração? Vamos aproveitar a oportunidade que temos. Vamos começar pela nossa vizinhança. Ali, os nossos vizinhos, talvez são livros que, com pequeno valor, nós adquirimos, às vezes até ganhamos e guardamos, estão guardados ali. Vamos visitar os nossos vizinhos, ali no bairro mesmo onde moramos, os nossos amigos, os nossos parentes. Vamos entregar a literatura, ou dependendo da situação, é um preço tão irrisório. Talvez, para você que me assiste neste momento, você que já conhece esse material, talvez para você não é tanta novidade esse material, porque você já conhece. Mas quantas pessoas, ao adquirir essa literatura, terão vidas transformadas pelo poder de Deus, terão vidas restauradas. E é isso que nós devemos fazer. Nós fomos incumbidos de uma grande responsabilidade. Deus escolheu você. Não escolheu os anjos, porque os anjos não foram, nenhum anjo foi salvo para contar a sua experiência. Nenhum anjo foi restaurado, nenhum anjo foi regenerado. Não, somente nós, que um dia experimentamos a graça da salvação, temos essa responsabilidade. Portanto, meu querido irmão, meu querido ouvinte, sejamos mensageiros de esperança.